fator é ovulatório. Alô? Está tudo bem? Sim, sim. Sim, doutora Ok. Bélvia. Então, que o primeiro fator era ovulatório, né? A primeira causa era ovulatória. Quando é que a causa é ovulatória? Quando afeta a funcionalidade dos óvulos, onde geralmente caracteriza-se por uma alteração hormonal. E a segunda causa, né, isso ocupa cerca de 40%. A segunda causa é tubo peritoneal, que também ocupa cerca de 40%. Tubo peritoneal é quando afeta, basicamente, as trompas e parte do peritoneu. Então, por exemplo, a endometriose está aqui nesta causa tubo peritoneal. E a outra causa também que tem que se ver, né, é um fator, é infertilidade que pode acometer o útero. Então, neste caso, ela também tem algum comprometimento a nível tinha, né? Algum comprometimento a nível do útero, que eram os miomas, mas que depois ficaram resolvidos. Então, o outro estudo também que tem que ser visto, né? Tem que se estudar a componente cervical, que é o colo do útero, para ver se também tem algum problema. Então, provavelmente, eu quero acreditar que se descobriu-se que esta paciente tem endometriose e tem um útero miomatoso, provavelmente ela foi muito bem estudada. Então, corrigiu-se o fator uterino, que é a remoção dos leomiomas. Então, não são todos miomas que devem ser removidos, porque há algumas mulheres que conseguem engravidar muito bem sem miomas, mas se os leomiomas interferem na fertilidade da mulher, aconselham-se, sim, a remover. Então, ela também tinha o fator tubo peritoneal, né? Que no caso dela é mesmo a endometriose. Recordar que quando falamos dos fatores do fator tubo peritoneal, abordamos também as infecções, razão pela qual as meninas têm que ter muito cuidado, né, com as infecções recorrentes. Abordamos também algumas cirurgias que são feitas a nível das trompas, mas no caso desta paciente foi exatamente a endometriose. Então, segundo ela, corrigiu-se a endometriose. Então, geralmente, se o fator ovulatório dela está tudo bem, né? A produção hormonal dela está tudo bem, ela já não tem, ou corrigiu-se, na medida do possível, tentou-se remover os focos de endometriose e removeu-se também o fator uterino, obrigada, removeu-se também o fator uterino, presume-se que em condições normais ela já não tem nenhum impedimento para engravidar. Agora, caso ela ainda continue com dificuldade em engravidar, pode ser estratificada como infertilidade de causa aparente. Quando é assim, é fazer-se uma conduta expectante com relação sexual programada, né? Principalmente em torno do período fértil, mudanças de hábitos de vida, como uma boa alimentação baseada em frutas, vegetais, saladas. Se forem carnes, tem que comer muito peixe e carnes brancas. Devemos recomendar também a paciente a fazer exercícios físicos moderados, a paciente a não ingerir álcool e a paciente a fazer também o ácido fólico, tá bem? E também, se mesmo assim, com todas essas medidas, a paciente não engravida, temos que ouvir uma opinião de um geneticista para perceber mais ou menos como é que estão os genes desta paciente. Pode-se também fazer uma indução da ovulação. Se, contudo, com essas medidas todas, a paciente não está a engravidar, podíamos também ainda recomendar para uma consulta de psicologia. Por que consulta de psicologia? Porque, em algumas vezes, só a própria tensão, a própria ansiedade da própria paciente e aquela pressão que a sociedade vai fazendo coloca a mulher em estresse. E este estresse desequilibra aquilo que tecnicamente nós chamamos de eixo hipotálamo hipofisário,
E, por vezes, a paciente até pode não vir a ovular sem ter nenhum problema, só pelo estresse. E, assim sendo, se ela não ovula, pode não engravidar. Então, é aconselhável também ela, pelo menos, a ter com um psicólogo, é aconselhável também ela ter muito apoio, principalmente do seu esposo, e acredito que ela vai engravidar. Obrigada, doutora. Acho muito importante esta parte que a doutora falou, porque no grupo temos tido muitas meninas que, por conta mesmo da pressão social, da sociedade, muitas estão ansiosas. Andam tristes por causa da pressão familiar, do parceiro. E é importante que elas percebam isso também, que a pressão social também faz mal à nossa mente e o resto sofre. Eu sempre digo, mente doente, corpo doente. É verdade. Então, muitas destas meninas também podem estar a passar por isso. Meninas, estamos aqui, a doutora Belvia está a 100% para nós. Alguém tem alguma questão? Eu fui adiantando, estou a ver que as minhas meninas hoje estão tímidas. Semana passada estava pipocando. Hoje elas estão cheias de timidez. Meninas, perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas? Depois hoje parece que o sinal está todo alterado. Estamos com problemas de internet. Vejo que há pessoas que estão a entrar, sair. Então acho que a rede hoje não está muito boa. Olá, doutora Ana. Que bom vê-la. Hoje estamos afortunadas. 2 ginecologistas. Olá. Doutora, estamos aqui com a doutora Ana Tuto também. Então estava a dizer que hoje somos afortunadas. Opa, prazer, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana. Oi, oi. Então, meninas, perguntas. Meninas, vamos lá. Perguntas sobre infertilidade. As meninas que estiverem a ter dificuldade em ligar o micro, podem mandar a mensagem no chat, eu leio. E passo para a doutora, sem problemas. Estejam à vontade. Ou talvez elas tenham outras perguntas, não só sobre infertilidade. Meninas, estejam à vontade. Se tiverem outras questões, a doutora já deu o aval. Todas tão tímidas, doutora, perdoa elas. Eu não sei o que se passa com elas hoje. Ok. Então, não tem perguntas? Doutora Carmen? Meninas, não há questões? Podemos abordar outros assuntos? Podemos abordar outros assuntos, meninas? Boa noite. Boa noite, doutora Bélvia. Boa noite. Como está? Estou bem, obrigada. Não sei como está. Também estou bem, obrigada. Que Eu bom. gostava de fazer uma questão, não tem nada a ver com infertilidade, né?
Ok. Eu gostava de saber qual é a importância de fazer-se uma consulta ginecológica, né? De ginecologia após o parto. Ok. Tudo bem. É a Cíntia, né? Sim. Ok. Boa noite, Cíntia. Bom, é o seguinte, Muito obrigada. é o seguinte, do mesmo jeito, né, que a mulher, ao longo da gravidez, vai fazendo consultas para seguimento da saúde dela, assim como do bebê, né, é importante, logo depois do parto, até preferencialmente 42 dias após o parto, aconselha-se a mulher a fazer pelo menos uma consulta pós-parto. Por quê? Porque ao longo da gravidez, né, vão ocorrendo várias modificações no corpo da mulher a nível das hormonas que vão regredindo no período pós-parto. Então, no período pós-parto, é importante percebermos, né, que podem existir algumas alterações anormais no organismo da mulher, por exemplo, algumas, quando amamentam, podem ter fissuras a nível das mamas, podem ter abscessos a nível das mamas, e é neste período também que é muito importante e é fundamental a mulher, apesar de estar a fazer, né, a amamentação, é importante também a mulher começar já a pensar no método anticonceptivo logo a seguir, ok? Então, tudo isto vai se controlando na consulta pós-parto. É importante perceber como é que o útero está a evoluir. Evoluir é a regressão do útero após o parto. É importante perceber se esta mulher não tem febre, se esta mulher não tem queixas, se esta mulher não teve uma anemia, se esta mulher está a amamentar devidamente. Tudo isso e tantas outras coisas vai se controlando na consulta pós-parto. E ainda falando em consulta pós-parto, por exemplo, um dos hábitos que eu noto, né, que a mulher tem tido após o parto é, se estava a tomar o sal feroso, é parar com o sal feroso. Então, é nessa consulta onde vai se realçar a necessidade da mulher continuar a tomar o sal feroso para repor o sangue perdido no parto e também para poder prover, para poder dar o ferro ao bebê através da amamentação. Então, tudo isto a mulher vai saber após o parto. Tantas e outras recomendações, como a alimentação, porque aparentemente muitas mulheres ficam a pensar que logo depois do parto tudo já deu-se por terminado. Não, este é um período, principalmente dos primeiros 42 dias, é um período ainda muito sensível, onde a mulher tem que descansar, a mulher tem que estar tranquila, a mulher tem que ser incentivada para amamentar, tem que ter auxílio de todos, da família, e tantas e outras doenças, né, que a mulher pode ter. Por exemplo, algumas mulheres no final da gravidez cursam com aumento da pressão arterial. É nessas consultas onde vai se fazer este controle. Então, não se deve banalizar as consultas pós-parto, aconselham-se sim a ir às consultas após o parto. Obrigada. Parece que estamos com problemas sérios de internet. Cíntia? Sim, doutora. Ficou satisfeita com a resposta da doutora? Mais alguma coisa? Fiquei sim, muito obrigada. Obrigada a nós. Meninas, vamos dinamizar. Mais alguma menina com questões para a doutora Bélvia? Só por uma curiosidade, a Cíntia tem bebê pequeno? Não, perdi.
Ah, tá bem, ok. Muita força. Obrigada. Uhum. Doutora Carmen? Tinha uma outra menina que queria falar, mas vejo que ela desconectou. Parece que hoje a internet não está do nosso lado. É a Mônica que queria falar. Estou aqui. Boa noite. Oi, Mônica. Boa noite. Boa noite, Mônica. Doutora Bélvia já conhece mais ou menos o meu quadro, mas eu queria saber, perdendo peso, porque uma das coisas que eu tenho que fazer é perder peso. Se perdendo peso, reduz a necessidade de ter que retirar os miomas, uma vez que eu já tive bebê e já fiquei grávida depois do mioma, embora tenha tido um aborto. O que eu queria saber é se haverá ainda necessidade de se retirar o mioma ou se há chances de, mesmo com os miomas, conseguir engravidar. Boa noite, Mônica. Bom, vou voltar, antes de responder esta pergunta, vou voltar mais uma vez a fazer recordar, né, naquilo que cinge-se o estudo, né, da infertilidade feminina. Recordar que na infertilidade feminina nós temos que perceber como é que os ovários estão a funcionar, né? Os ovários e as hormonas, como é que as trompas. Recordam-se, as meninas que estiveram aqui na consulta passada, recordam-se que projetamos aquele aparelho reprodutor, não é? Então, recordar que no aparelho reprodutor temos 2 ovários, temos 2 trompas, temos um útero e o colo do útero e o canal vaginal. Então, este aparelho reprodutor tem que estar todo ele são, ok? Não tem que ter nada de preferência para uma mulher engravidar devidamente, ok? O aparelho reprodutor tem que estar são. Então, quando se faz o estudo de infertilidade, deve-se verificar como é que os ovários estão a funcionar, deve-se verificar como é que as trompas estão, deve-se verificar como é que o útero está, como é que o colo do útero está e como é que o canal vaginal está. Então, o que que acontece? O que que acontece? No caso da questão, né? No caso da questão atual, não é? É perder peso, reduz a necessidade de retirar os miomas. É o seguinte, aqui eu noto que há 2 fatores. Tem o fator peso e tem o fator uterino, que são os miomas, ok? Então, é mais ou menos aquilo que eu disse, que não são todos os miomas que causam infertilidade, ok? Então, eu expliquei na semana passada como é que o peso influencia na infertilidade. O aumento de peso é como se fosse igual à infertilidade. Por quê? À medida que a mulher tem um peso avantajado, há um aumento de hormonas masculinas, chamadas androgênios. Então, essas hormonas masculinas no corpo de uma mulher vão propiciar a fertilidade? Não, não vão propiciar a fertilidade. Então, o que que acontece? Quanto mais a mulher reduz o peso, propicia a presença de hormonas femininas. Então, as hormonas femininas é que são pró-fertilidade, é que ajudam na fertilidade, ok? Então, o que que acontece? Já só o perder peso vai ajudar bastante para engravidar, só o perder peso, né? Porque vai fazer o quê? Vai
ajudar em relação àquilo que são as suas hormonas. Então, aqui há dois grupos de pacientes. Há um grupo de pacientes que só de perder peso, mesmo antes de retirarem os miomas, se são miomas que não influenciam muito na infertilidade, só de perder peso, o padrão hormonal, né, as hormonas do corpo da mulher, quando ficam mais femininas, esta mulher consegue engravidar. Mas isto é uma condição. Os miomas, não, porque assim, há dois tipos de miomas. Há os miomas que interferem com a fertilidade e há miomas que não interferem, de maneiras que eu acho que alguma menina já ouviu a dizer que há mulheres que engravidam, mesmo com miomas. Há mulheres, há mulheres que engravidam mesmo com miomas. Então, estas mulheres que engravidam com miomas, quer dizer que elas têm um tipo de miomas que não interferem com a fertilidade. Elas conseguem engravidar com miomas, mas há um tipo de miomas que condicionam a fertilidade da mulher, propiciam a infertilidade. Então, é verdade que eu conheço qual é a história, mas não sei exatamente qual é o tipo de miomas, se são aqueles que interferem com a fertilidade ou não. Agora, se tiver aqueles que a mulher pode engravidar, só de baixar o peso vai conseguir engravidar. Agora, se tiver aqueles que condicionam a gravidez, vai baixar o peso, mas mesmo assim não vai conseguir engravidar. Então, quer dizer o quê? Que tem que se remover este obstáculo, porque o mioma funciona como os miomas que condicionam a mulher para ter dificuldade de engravidar, eles funcionam como se fosse um obstáculo. Eles ficam como uma massa ali. É uma pena que eu não tinha, por exemplo, esta pergunta antes. Eu podia pôr algumas imagens de alguns miomas, só para vocês perceberem mais ou menos. Eles ali naquele aparelho, né, reprodutor, principalmente a parte do útero, eles chegam lá, imagina que eles fecham ali onde o espermatozoide tem que subir. O espermatozoide não vai subir, não tem como. Ele não vai subir. E não subindo, não vai chegar até as trompas para encontrar os óvulos, para poder fecundar. Então, era mais ou menos esta ideia e esta noção que deveria se ter, que há dois tipos de miomas. Há miomas que a mulher pode engravidar com eles e há miomas que a mulher não pode engravidar com eles. Então, aqueles que a mulher não pode engravidar com eles, esses têm que se retirar. Agora, aqueles que a mulher pode engravidar, esses não precisam, dependendo do tamanho, não precisam de ser retirados. Gere-se muito bem esta gravidez com este mioma. É verdade que não é uma gravidez assim muito saudável, mas pode se gerir. Mais perguntas? Não sei se percebeu Percebi. a importância de perder peso. Sim, percebi. E a parte dos miomas também. Sim, também percebi. Pronto, ok. Obrigada. Obrigada. De nada. Doutora Bélvia, Sim, tem sim. uma questão que a Iracelma está aqui conosco no grupo, mandou uma mensagem em que ela, privada, que ela pergunta que ela sempre tem perdas gestacionais entre as 20, 21, 22 semanas, a bolsa estoura, ela não sente dor nenhuma, ela diz que já fizeram a cerclagem por 4 vezes sem sucesso e ela já teve 7 perdas. Ela queria saber qual seria a provável causa, o que ela pode fazer que possa ajudar, não é? Para que ela consiga seguir com a próxima gestação. Posso perceber mais ou menos quantos anos é que ela tem? Eu acho que posso mesmo agora perguntar a ela. 35, doutora. Ok, tudo bem. Então, trata-se de uma paciente de 35 anos, né? Que já teve 7 gestações, nenhum parto e com 7 abortos. Abortos Sim, espontâneos. doutora. Esses são doutora. Sempre que chega às 22, 23 semanas, no máximo, ela diz que a bolsa estoura do líquido amniótico e ela não sente contração nenhuma e tem a perda gestacional. Já fizeram a cerclagem por 4 vezes, sem sucesso.
Boa noite, doutora Carmen. Bom, é o seguinte, neste caso, né, só para ver se percebi, trata-se de uma paciente de 35 anos com 7 abortos espontâneos no segundo trimestre, né? Sim, doutora. No segundo trimestre, ok? E ela fez ciclagem, mesmo assim, ela acaba tendo as perdas e, além de ter perdas, cursa com aquilo que nós chamamos de RPM, que é ruptura prematura de membranas pré-termo, em gravidezes pré-termos. Então, é assim, eu acredito que antes desta paciente engravidar, aqui tem que se fazer um estudo no âmbito de aborto recorrente. O que acontece? É assim, uma das principais causas, né, de abortos, porque quando se faz o estudo do aborto, neste caso estamos no tema aborto, quando se faz o estudo do aborto, tem que se estratificar. Aborto no primeiro trimestre, aborto no segundo trimestre. Geralmente, a maior parte das causas dos abortos espontâneos do primeiro trimestre são por alterações cromossômicas. O que é isto, alterações cromossômicas? É como se fosse por um defeito, ok? Na genética do bebê. Então, o que o organismo faz? É como se ele expulsasse. Mas isto, geralmente, este tipo de aborto é um aborto que acontece nos primeiros 3 meses. Não sei se perceberam, meninas. Então, o aborto dos primeiros 3 meses, geralmente, é mesmo por uma malformação. Geralmente é mesmo por uma malformação cromossômica, por uma alteração genética má. Então, neste caso, né, em que estamos a ver agora, é por aborto espontâneo do segundo trimestre, certo? Então, qual é a causa, né? Qual é a principal causa do aborto no segundo trimestre? É por incompetência cervical. O que é isso de incompetência cervical? É a incapacidade do útero de segurar o bebê. É a incapacidade daquela porção, né, inferior do colo do útero de segurar o bebê, ok? Então, geralmente, como tratamento, faz-se cerclagem. Mas, se esta paciente, mesmo com cerclagem, ela perdeu o bebê, eu penso que tem que se estudar tantas outras causas, ok? Como doenças do tecido conjuntivo, ela pode ter, é um exemplo, tem que se estudar muito bem se ela tem um lúpus, tem que se fazer estudos, tem que estudar muito bem o TORCH, ver muito bem como é que está, como é que está o historial dela de infecções em relação à toxoplasmose, rubéola e tantas outras, que são infecções que podem muito bem condicionar e dar um historial de abortos recorrentes. Há patologias como lúpus eritematoso sistêmico, dá sim patologia, dá aborto recorrente. Então, o que acontece? É verdade que nós sempre olhamos para a cerclagem, né? Que a cerclagem é amarrar o colo para segurar o bebê, mas se mesmo amarrando ela chega a perder, tem que se fazer um estudo um pouco mais sério e um pouco mais exaustivo, de preferência envolvendo uma outra, de preferência envolvendo o internista por aí, mas tem que se fazer um estudo neste caso. E não só basear-se em fazer apenas cerclagem, que é amarrar o colo. Muito obrigada, doutora. Acredito que todas nós hoje aprendemos que, afinal, o tentar engravidar, e é um conjunto de fatores. Não é só o nosso útero, há muitas outras coisas implicadas para que a gente consiga ter uma gestação. Então, acredito que a Iracelma também irá correr atrás desta situação. Iracelma ela tem que ser estudada, ela tem que fazer uma consulta, e aqui neste caso, ela não pode ir para a 8ª gravidez sem ter uma conclusão,
sem ter uma conclusão naquilo que é a causa deste aborto recorrente. Porque já a partir de 3 já constitui mesmo uma preocupação com o aborto recorrente. Agora 7 é muito desgastante do ponto de vista psicológico e físico. Então, ela não pode avançar à 8ª gravidez. É verdade que, pronto, ela vai olhar para a idade dela, mas ela, em algum momento, tem que esquecer a idade dela, pensar um pouco mais nela, chegar a... Porque há muitas pacientes que têm tido mesmo historial de aborto recorrente, que só vão se preocupando em engravidar, e enquanto não pararem para perceberem por que é que estão a perder, acaba sendo mesmo um desgaste. Então, ela tem que ser estudada, tem que recorrer a uma consulta e ser estudada. Obrigada, doutora. E estudada juntamente mesmo com uma reumatologista, por aí, para descartar as patologias do foro reumático também. Iracelma, ficaram aqui as dicas da doutora. Com mais calma, em privado, acredito que podemos assessorar. Está bem, Iracelma? Carregador, processador, cabo, chinelo. Carregador. Só tirar o som das outras meninas. Doutora, eu tenho mais uma questão da Arminda. Ela está no trabalho, não pode falar no micro, mas ela tem uma questão. Ela tem 31 anos de idade, nunca engravidou, está com amenorreia há mais de 2 anos. Diz que teve que tomar a pílula para que pudesse menstruar. O médico até aconselhou ela a parar de tomar para ver se ela conseguia ovular de forma natural. Que tratamento, ela pergunta à doutora que tratamento é que ela pode fazer, o que é que a doutora aconselha nesta situação? Ok, tá bom. Bom, é verdade que a Iracelma dá-me basicamente 4 dados. Primeiro, idade, né, 31 anos, e no ligesta, né, que nunca engravidou, e ela diz que não vê menstruação, só para todas as meninas perceberem o que é amenorreia, né? Ela não vê a menstruação dela há 2 anos. E eu percebo que, por vezes, para ela ver a menstruação, ela tem que tomar pílula, de maneira que o médico até aconselhou a parar de tomar pílula, a ver se a menstruação vai aparecer. É assim, no caso dela, eu acho que ela já percebeu-se que não é um caso normal, porque aquilo que é o normal de uma mulher é ver a menstruação normalmente uma vez por mês, ok? Só que, ok, tudo bem, ela está há 2 anos sem ver a menstruação. Então, quando é assim, neste caso, tem que se fazer um estudo. Tem que fazer um estudo para perceber por que é que esta mulher não está a ver a menstruação. A primeira coisa que se pede numa consulta é perceber, né? É fazer-se um teste de gravidez. Mesmo sem ela estar a ver a menstruação, tem que fazer esse teste de gravidez de sangue e logo de seguida pedirem-se hormonas, principalmente 2 hormonas, que é o TSH e a prolatina. Então, se pedem-se essas 2 hormonas, TSH e prolatina, vê-se que essas 2 hormonas estão normais. Daí passa-se a um tratamento com medroxiprogesterona durante 10 dias. Depois do tratamento de medroxiprogesterona durante 10 dias, damos mais ou menos 1 semana a 10 dias à paciente para engravidar. Então, dependendo, aliás, para engravidar, não, perdão, para menstruar. Então, se ela aparece a menstruação, chegamos a uma conclusão, né, que provavelmente esta mulher não está a ovular, ok? Agora, se ela vê, aliás, se ela não vê, de seguida passa-se para um outro tipo de tratamento. Então, ir logo, imediatamente para a pílula é saltar parte do estudo. E o que acontece? Por exemplo, existem algumas pacientes que têm uma alteração a nível das hormonas ou do TSH, desculpem, não tenho como mesmo explicar assim, né, mas o TSH é como se fosse uma hormona produzida lá no cérebro que influencia com o funcionamento da tiroide, né? Por isso é que na segunda-feira passada eu disse na quinta-feira passada eu disse que uma das
das glândulas que têm que ser vistas numa mulher que não está a engravidar é mesmo a tiroide. Temos que ter atenção em olhar para a tiroide da mulher. Então, pede-se esta hormona e há algumas mulheres mesmo que têm este quadro da menorreia, enquanto nem precisam de pílula. Ou a prolactina está um bocadinho aumentada, tem que se dar uma medicação para a prolactina, ou mesmo este TSH está um pouco aumentado, tem que se dar um medicamento específico para isto. Então, eu não sei se de fato aqui foi feito estudo destas hormonas ou passou-se logo para a pílula, mas esta paciente tem que ser muito bem observada, também fazer-se uma ecografia e analisar muito bem os ovários, porque geralmente este quadro cursa com o síndrome de ovários poliquísticos. Então, ela mais do que correr-se para tomar a pílula, ela tem que ser estudada para se perceber mais ou menos o porquê desta amenorreia, que assim facilmente corrige-se. Mas geralmente as amenorreias estão num tipo de infertilidade por fator ovulatório, por uma alteração a nível das hormonas. Agora só tem que se perceber quais são as hormonas para se saber muito bem qual é a intervenção acertada que deve ser feita. Desculpa, Porque doutora Bélvia. recordar que a pílula também é uma hormona, tá bem, meninas? Muitas meninas vão tomando, são assim a pílula, mas a pílula é uma hormona. Então, aliás, dependendo daquilo que é a pílula, existem pílulas combinadas e existem pílulas únicas. Mas a pílula também é uma hormona. Desculpa, doutora Bélvia. A Arminda sim. escreveu aqui no chat que ela tem a prolactina alta. Ok. Então, a Arminda tem um quadro, sim, da menorreia, né? Que é um quadro em que a mulher pode ter irregularidade a nível menstrual, ver a menstruação ou não ver, ver a menstruação ou não ver, mesmo sem estar grávida. Então, dá a entender que o médico dela, a médica dela, muito bem, fez o estudo, tem a prolactina alta e certamente que já fez ou está a fazer a medicação para a prolactina. E o que acontece é que estas mulheres, por exemplo, que ficam muito tempo, mais de 6 meses ou mais de 3, sem ver a menstruação, por prolactina elevada, só de fazerem o tratamento adequado para reduzir esta prolactina, acabam regulando normalmente, voltam normalmente a ver a sua menstruação e, chegado o momento de engravidar, até podem engravidar normalmente. Então, dá a entender e parabenizo o paciente, né? Então, dá a entender e parabenizo esta paciente que ela foi muito bem estudada. E, doutora Carmen, queria pedir, só pelo menos que terminássemos às 19, estou a fazer a live diretamente do serviço, então vou precisar de ver uma paciente. Está bem, doutora. Muito obrigada. Mais Meninas, perguntas? temos mais 5 minutos de hora, doutora. Tem uma paciente para ver, não sei se tem... Eu tenho uma pergunta, a doutora, que mandaram em privado. Ela é da Daci, em que ela pergunta por que sempre que o parceiro deposita o esperma, não é? Durante o percurso desse todo. Eu fiz a questão a ela, se ela fica em pé ou se ela fica deitada, ainda não respondeu-me, mas era essa questão que ela tinha. Ela diz que desce todo. Sai todo. Ok. Bom, é assim, esta questão é muito pertinente, esta questão é boa, mas, bom, sem querer tirar, né, a razão à paciente, é que aqui, quando fala-se, né, quando fala-se de esperma, por vezes pode dar, sim, esta sensação de sair todo, né? Mas daquilo que nós sabemos é que no esperma existem substâncias, né, chamadas prostaglandinas, que elas abrem o
o orifício, né? O orifício do colo, aquela parte de baixo, que é para poder entrar no organismo da mulher. Então, será que, de fato, não há nem quantidade escassa que tenta entrar? É verdade que, pronto, né? A maior parte da quantidade, sim, que tiver ficado a nível do canal vaginal, dependendo do movimento que ela faz, sim, pode tender a cair. Mas, geralmente, durante o ato sexual, quando se faz a deposição do esperma, só do esperma estar ali no orifício cervical, sob a ação das prostaglandinas, abre-se o orifício cervical, né, que é o colo do útero, para o esperma entrar. Então, aqui, talvez, iria ser de forma, não sei muito bem como dizer, né, mas eu até diria que talvez não sai todo, talvez saia a maioria, todo como tal, todo como tal não, para dizer que sempre há alguma quantidade que acaba penetrando no orifício cervical. Agora, o que pode acontecer aí são outras questões, como mobilidade, como se tem secreção, né, adequada para ajudar o espermatozoide, se tem um pH adequado, outras infecções que vão condicionar, né, a redução do tempo de vida do espermatozoide. Não sei se foi útil, mas é mais ou menos por aí. Obrigada, doutora. Acredito que foi útil. Todas nós acabamos aprendendo acerca disso. Doutora, estão a aparecer outras perguntas, mas a doutora tem a sua consulta. Não sei se dá para mais uma pergunta. Doutora Carmen, pode registrar, manda-me o meu WhatsApp porque, pronto, são questões pertinentes que as meninas, de fato, têm uma preocupação, né? Então, eu preferia que a doutora registrasse, por favor, ok? Então, a doutora registra e manda para o meu WhatsApp. É verdade, vou dar um bocadinho mesmo de trabalho à doutora, né? Vou responder e a doutora vai partilhar. Não sei se é possível. Não, é possível, doutora. Podemos fazer isso, eu vou organizar tudo. Depois passo para si. Sim. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. É normal que no início da sessão as meninas estejam um pouco mais tímidas, mas que depois já vão ficando mais à vontade. Então, para não ficarem mesmo com dúvidas, eu acho que podemos ficar assim. E assim também, provavelmente, vão surgindo mais dúvidas, porque, bom, algumas talvez é aquela coisa de dizerem para não quero que a minha história talvez seja conhecida, mas a ideia não é mais ou menos essa, né? A ideia é partilharmos um pouco e aprendermos daquilo que é a situação que cada uma está a viver. Porque assim também somos todas mulheres, assim também uma e outra acaba não sofrendo, pensando que não, é só o meu caso, porque enquanto também não se conversar, fica aquele caso como se fosse o caso aquele caso pior do mundo. É verdade, doutora. Muito obrigada por esses conselhos, os quais acatamos e gostamos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Já estamos a meter o currículo para o próximo convite, no dia que a doutora estiver disponível, para conversar acerca de outros fóruns da saúde da mulher, porque como foi visto aqui, vimos que muitas de nós não sabemos, muita coisa precisamos aprender, e não há pessoa mais específica para ensinar-nos do que a doutora. Então, muito obrigada pelo seu tempo, doutora. Vou anotar as questões e enviarei ao seu WhatsApp em privado. Tá bem, tudo bem. Tá certo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninas. Obrigada, doutora Carmen. E pedir desculpas por qualquer coisa, mas eu estou aberta pelas questões. Quem tem o meu contato pode mandar diretamente
Quem não tem, pode ir via a doutora Carmen, que estarei aberta para orientar naquilo que for, naquilo que estiver ao meu alcance. Obrigada, doutora Belva. Obrigada, meninas, pela presença. Vamos dar por encerrada a nossa sessão. Ok, pronto. Tchau. Até a próxima. Até a próxima, doutora. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.